Paulo Figueiredo. Para quebrar um pouco a ordem normal do programa, eu vou começar concordando com o Josias. Os inquéritos precisam mesmo de um desfecho. Mas eu queria separar algumas coisas importantes antes aqui. A primeira é que chamar o Oswaldo Eustáquio de blogueiro e não de jornalista é simplesmente um adjetivo pejorativo para alguns de nós, jornalistas, fingimos que ele não é um colega que está sendo violentado pelo sistema jurídico brasileiro. Eu sou blogueiro também, viu, Paulo? Eu também sou blogueiro. Então, mas também é jornalista, não é? Sim, mas sou blogueiro, não vejo ofensa nessa definição. Não, tá certo. Então, que bom. Então, pode chamar o Oswaldo de jornalista, então? Não, eu acho que ele fez fake news aqui, mas se você preferir, pode. O que mais tem é jornalista fazendo fake news nos grandes veículos. Neste caso específico... Ele é jornalista, não é? Só para eu seguir adiante. Nesse caso específico aqui, não se comportou como jornalista, não. Mas quem é o juiz? Quem ele é jornalista, não? Eu tenho o meu próprio juízo. Acompanhei os fatos. Tenho o meu próprio... Nós estamos aqui para comentar a nossa opinião, não é isso? É claro. Então, se eu puder continuar aqui sobre o Oswaldo Eustáquio, o jornalista Oswaldo Eustáquio. Eu me referi a ele assim também, Josias, como blogueiro no Jornal da Manhã, e um espectador, um ouvinte, me corrigiu no Twitter, fez bem, eu peço desculpas. Oswaldo Eustáquio, jornalista. Inclusive, até onde eu sei, com registro profissional e tudo mais. Sobre a prisão em si, tem uma causa próxima e uma causa remota da prisão, né? A causa próxima e imediata, que é o descumprimento de uma medida cautelar, essa causa existiu de forma inequívoca, admitida pelo próprio advogado dele. Aliás, os descumprimentos, né? As cautelares foram descumpridas. E existe, sim, no ordenamento jurídico, a possibilidade de prisão no caso de descumprimento de uma medida cautelar. O Código de Processo Penal não é números clausos, né? Que significa que ele não fecha quais as cautelares possíveis e quais que os juízes podem ou não aplicar. Então, ele pode aplicar medidas cautelares que estão previstas no Código de Processo Penal, outras que não estão previstas, como, por exemplo, impedir que ele saísse de Brasília. Mas já a cautelar dele não poder usar as redes sociais, desculpa, não tem outro nome isso senão censura. Porque ninguém pode ser proibido de usar as redes sociais por algo que ele futuramente viesse a dizer, quem sabe, né? E é isso que caracteriza a censura, a proibição prévia. O normal é que ele, a Thaís, o Josias, o Paulo, qualquer um que fale alguma coisa e cometa algum crime de calúnia, injúria, difamação, que nós soframos as consequências a posteriori, né? Depois de ter cometido o suposto crime. Bom, voltando aqui às causas da prisão, eu falei que tinha uma causa próxima e uma remota, né? O problema é que a causa remota, a origem do procedimento contra ele, no caso específico de fake news, que está um pouco misturado, de fato, como o Josias falou, mas não tão misturado assim. Mas a origem do inquérito da fake news é inconstitucional. O que é evidente, por ser inconstitucional, todos os atos posteriores, inclusive a prisão dele, estão contaminadas. E por que é inconstitucional? Inconstitucional porque não tem tipificação criminal, ou seja, não existe esse crime de fake news. É inconstitucional porque viola a separação do sistema acusatório brasileiro, o STF investiga, acusa, julga. É inconstitucional porque foi instalado pelo STF e não por quem tem competência para isso, que é a exclusividade do MP e das polícias. Inconstitucional porque o STF viola o foro privilegiado, o Eustáquio não é autoridade para ser julgado pelo STF, então, e ele não tem nem a quem apelar por causa disso. É inconstitucional porque o Ministério Público é titular da ação penal e o Ministério Público já pediu o arquivamento a Raquel Dodge 2 vezes desse processo, e é ilegal porque os advogados até hoje não têm acesso completo aos autos. Enfim, essa é até a minha opinião, mas não é só a minha, tá? Eu recomendo muito aí ao espectador, ao ouvinte, a leitura do livro do Inquérito do Fim do Mundo, vários grandes autores, inclusive a juíza Ludmila Grillo, mas acho que o Bernardo Custer também, outras pessoas. Enfim, é um show de legalidade dando origem a esse ato aí, muito triste da gente ver um jornalista sendo preso, apesar da justificação por ele ter descumprido as medidas cautelares.